Olá, mais um podcast no ar, né, Laura? E hoje é muito especial porque é o Dia Internacional da Mulher. E como essa data é muito comemorativa, o que vem assim à sua cabeça quando você pensa o Dia Internacional da Mulher? Qual é o presente, em termos de palavra, que você gostaria de ganhar hoje? Bom dia a todas e todos. Realmente é um dia muito especial, né? É uma data muito significativa para nós É. mulheres, porque é uma garantia de direitos que nós conquistamos ao longo desses anos, né? E o que vem à minha cabeça, Alexandra, quando eu penso nesse dia tão especial, é de liberdade. O Dia das Mulheres, para mim, significa liberdade, significa autonomia, significa eu poder exercer os meus direitos da personalidade de forma plena, Uhum. tendo todo o respeito, tendo todo o respaldo de uma legislação brasileira que me confere, né, esses direitos. É. Para mim, a palavra que traduziria um presente hoje seria respeito. Por quê? Se a gente for parar para pensar, o Dia Internacional das Mulheres foi instituído pela ONU em 1975. Então, nós estamos com 49 anos de comemorações. Foram muitas conquistas, mas eu acho que a gente ainda tem muitas coisas a conquistar. E muitos direitos são violados. E que a gente ainda, como advogadas, familiaristas, nós vivenciamos isso todos os dias. E é justamente disso que nós vamos tratar aqui hoje, Sim, presentear os nossos ouvintes. Nós vamos falar de toda a legislação brasileira que protege a mulher nesses últimos anos, né, que foram sendo sim, tem, é promulgadas. necessário. E como que isso foi importante? Foi uma conquista, né? Foi uma Uhum. conquista aos poucos que as mulheres foram tendo, só que, infelizmente, às custas de violência, às custas, às vezes, da própria vida. De muita humilhação, de muita carência, porque a gente vive isso regularmente junto aos clientes, junto ao judiciário, e a gente verifica o seguinte: ainda tem muito que conquistar. Vou começar por uma situação muito interessante. Outro dia assistindo uma novela em um certo canal em que um casal tá divorciando, um casal jovem. E aí ele vira para a mulher e tá levando a proposta de um divórcio consensual. E isso, né, Laura, é o que mais a gente escuta. A célebre frase: eu estou te dando mais do que você tem direito. Ou seja, eu estou sendo generoso, partilhando o patrimônio além daquilo que lhe é devido. E isso é uma frase extremamente humilhante para a mulher. Abusiva. E Demais. a gente lida com isso, né, Sim, Alexandra? Justamente no momento em que a gente visualiza aí uma violência patrimonial sim, e inclusive uma infidelidade patrimonial, e porque o infidelidade. que a gente sempre observa? Primeiro, estou te dando além do que você merece, do que você tem direito. Não, vamos observar o regime de bens. A primeira coisa que tem que se pensar, a mulher ela não tem que se deixar humilhar por Não, esta frase, né? Então, se alguém aí que está nos ouvindo e que já passou por isso, a primeira coisa é se pensar qual regime de bens você optou ao se casar, sim, né? primeiro passo. Primeiro passo. Mesmo que você tenha se casado por um regime de separação total de bens, você também tem direitos numa relação, Sim, né? sim, Você tem direito ali a alimentos compensatórios, alimentos transitórios e ao que sim. você também adquiriu com o seu companheiro ali a título oneroso. Mas o que a mulher não pode se sujeitar é esse tipo de violência, né? Porque isso Uhum. agride moralmente a Não, mulher. agride e é extremamente abusivo que a gente observa que fica parecendo que ele está dando uma esmola. Estou te dando, você tem que aceitar. E Alexandra, o trabalho da mulher, porque a mulher, eu hoje postei uma frase antes de chegar aqui, Uhum. falando que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim, Se o lugar da mulher
Se ela quiser ficar no lar, se ela quiser cuidar da sua família e depois, mais à frente, se vê numa situação aí de um divórcio, ela doou o tempo dela. Ela, ela auxiliou indiretamente a conquista ali profissional do marido dela, porque Sim, ela trouxe condições ali para um lar, né? sim. Deu todo o Deu suporte. todo um suporte. Então, a gente vivencia muito isso também, né, Sim, Alexandra? demais. Essa falta de valorização Sim. E no da momento. mulher dentro de casa. Porque uma mulher que se divorcia após os 40 anos, ela não tem as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, Não. concorrendo com quem está saindo de uma universidade. O que nós sabemos e quanto a mercado de trabalho, é a seguinte questão. Se você está fora do mercado de trabalho 6 meses, é uma coisa. 1 ano, outra, 5, 10 anos, é muito difícil É você muito retornar ao difícil. mercado de trabalho, porque aquele network que você possuía, você deixa de ter. Porque as pessoas mudam, os Sim, círculos se renovam. E sim, aí, como que você faz? E é o que você falou, uma mulher com mais de 40 anos, que tem filhos, geralmente, sim. para ser introduzida no mercado de trabalho, ela já vai ter uma dificuldade muito maior do que Já anos começa com o atrás. preconceito existente da idade, Já. né? E segundo, que é uma concorrência, às vezes, até desleal com quem está saindo. Então, gente, nós já começamos a entrar na Lei Maria da Penha. Então, a primeira lei que nós vamos hoje fazer algumas observações, que nós não vamos esgotar ela hoje, porque nós vamos tratar de outras leis importantes também para a mulher, Sim. é a Lei Maria da Penha. Então, nós começamos a falar da Lei Maria da Penha pela violência patrimonial, E né? ponto. Aí agora, Alexandre, eu vou te fazer uma outra indagação e vamos ver qual tipo de violência essa mulher está inserida. Se o marido, ou o namorado, ou o companheiro chegar para a mulher e falar assim: com essa roupa você não sai hoje. Você não é capaz de fazer nada na sua vida porque você é um zero à esquerda, você é uma mulher que você não leva jeito para nada, nada que você faz dá certo. Que tipo de violência, doutora Alexandra, que esse homem está fazendo? É a violência psíquica. O que? Fazendo com que ela deixe de ter a sua autoestima, desvalorizando ela enquanto mulher, enquanto ali companheira para construir uma vida. E o que as pessoas às vezes não entendem é que quando a gente sempre fala em Lei Maria da Penha, o que sempre vem à mente? A violência física. Física. E não, a violência psíquica, ela é muito pior, porque ela é muito, às vezes, não quero assim, nem Ela mensurar é a questão sutil mas ela é sutil, mas ela vai doendo o quê? Na alma na da alma. pessoa. E a lei, para quem nunca leu a lei, gente, é interessante ver alguns exemplos que a lei dá. Né? Sim, E esses exemplos são claramente identificáveis no dia a dia de sim. quem está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Excesso de controle, vigilância contumaz, Se não fosse eu, você não chegaria a lugar nenhum. Porque a gente tudo também que tem. baixa a estima de uma pessoa, de uma mulher, isso entra na violência psicológica, porque às vezes as pessoas perguntam muito pra gente, né, Alexandra? Sim, Doutor, o que que é uma violência psicológica? Mas como é que ela é praticada? é. E uma coisa muito interessante, porque olha só, a violência psíquica, essa desvalorização, não significa só que a mulher quer com aquela mulher que está em casa, que não tem uma atividade laborativa. Não. Nós temos vários clientes no escritório que possuem cargos Profissão altíssima elevados, possuem uma renda até melhor do do que que a o do homem. companheiro ou marido e passam por isso, por este Sim. controle, por essa falta de, acho que até de uma assistência, porque quando você tem um amparo de um psicólogo, ele começa a despertar em você essas percepções, porque eu acho que muitas das vezes elas não têm essa percepção de que estão Não passando, tem. que estão E sofrendo quando elas uma chegam violência psíquica. e quando elas despertam, que elas vivenciam claramente, passa um filme na cabeça da mulher
de tudo que ela sofreu, Sim. eu fiquei muito impactada certa vez que eu acompanhei uma cliente na delegacia de mulher, né, para fazer um boletim de ocorrência, porque ela estava sendo ameaçada para não fazer o divórcio, então nós tivemos que fazer uma medida protetiva Uhum. para depois a gente conseguir fazer o divórcio. Então, ela, Lembro desse caso. ela relatava com uma tristeza o que ele fazia, ele atraía e mostrava as traições para ela e falava assim: tá vendo isso aqui? Eu te traí, você é feia, eu estou com você por causa do seu dinheiro. E eu vou causar em você marcas invisíveis. Então, E é invisível mesmo, eu né? acho que essa frase impactou muita gente, né, Alexandra? Impacta mesmo. Eu vou deixar marcas invisíveis Porque deixa a marca na alma. na alma. E isso aí vai levar tempos para ser curado, às vezes nem é curado. Às vezes a pessoa não consegue, ao longo de uma vida, né, É. curar esse dano psíquico. E você imagina, depois de 40 anos de casamento, né, a mulher passando por isso e tendo essas cicatrizes que vão ficar eternas. E né? quando isso é transferido para os filhos também, que a gente Aí, percebe muito isso, sim. né? Que nós Casos até de precisamos. alienação parental, que a gente no Sim. futuro vai tratar aqui também, Sim. né? Então, isso assim algo muito cuidadoso que a gente tem que ter de lidar, de estar demonstrando essas situações, porque acaba que a gente não consegue eleger essas questões. E uma coisa também que a gente estava falando da questão da violência psíquica dentro de um casamento ou de um término, é quando ele vira e fala assim: se você não aceitar desse jeito, você vai ver, né? Eu vou deixar você amíngua. Você não tem como sobreviver. Faz se não chantagem sou na eu. questão financeira. E muitas mulheres deixam, às vezes, se violentar porque elas ficam com medo de não ter condições financeiras Sim. de passar por um divórcio. Muitas. Né? Uhum. Ou às vezes, nesse primeiro momento, em alguns casos que a gente tem vivenciado lá no escritório, é o homem que realmente controla todo o patrimônio da família. Então, ela não tem acesso a esse patrimônio. E veja bem, até para pagar os advogados, Sim. ela tem que aguardar o divórcio, às socorrer vezes, aos familiares para dar uma um entrada, empréstimo, alguma coisa assim, enquanto ele está pagando o advogado dele com o dinheiro dos dois. dos dois. Então, e sem contar a infidelidade patrimonial, Sim. que às vezes, né, no momento ali, estou sem dinheiro, o nosso patrimônio é esse, e tem aplicações. E nesses casos, quem está passando por isso, nós temos que tomar medidas judiciais na vara empresarial, às vezes, Sim. entrar com ações de simulação, na própria ação de divórcio, entrar com fraude, ameação, Sim. né? Desconsideração de personalidade jurídica, que às vezes quer transferir o patrimônio para a empresa e que não é. Sim. Tem a tão e que eles dão a quebra do sigilo fiscal e bancário. Lembrando que a quebra do sigilo, se importa em outras pessoas, tem que ter cuidado, porque às vezes nem sempre conseguimos, Sim. por causa de resguardar a intimidade do outro, Sim. porque é um terceiro que estaria ali sendo envolvido. Então, esses tipos de violência que nós sofremos. Então, quando eu penso assim numa palavra presente hoje, seria respeito, é o respeito a isso, a um diálogo, a questões mais transparentes dentro das relações. E veja bem, esse tipo de violação, não estou falando somente em valorização da mulher, mas há uma desvalorização não só numa relação conjugal, quanto também numa relação familiar. Por exemplo, o trabalho da mulher em casa, o trabalho doméstico, ele não é valorizado. Não é. Inclusive, nós até vamos falar sobre isso futuramente, teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente, Sim, né? Tem um foi, mês, onde o juiz, ele valorou os anos de casamento, o trabalho que a esposa teve dentro do lar. Sim. Foi uma decisão inédita até então, no judiciário brasileiro. Que tudo foi computado. Onde tudo, as horas que ela dedicou ao lar, né? Ou seja, essa mulher, espero que tenha conseguido tirar uma boa indenização, né? Sim, e muito importante que não foi demonstrado nessa decisão, não se tratava de uma relação de trabalho.
Sim. É uma relação de cuidado, e que esse cuidado merece ser valorado. Eu tive, num dos processos lá nosso, um parecer da Procuradoria de Justiça de um tribunal de justiça que não era de Minas Gerais, de outro estado, que foi do Espírito Santo. E ele constou, no parecer do procurador, ele virou e falou da importância do trabalho da mulher que se dedica exclusivamente a cuidar dos filhos, a levar para a escola, a ensinar o para casa. Ele virou e falou o seguinte, que não é a questão de estar beneficiando essa mulher ou querendo taxar alguma coisa, mas sim reconhecendo que o tempo que ela se dedicou à família. O tempo que ela se dedicou à família, que ela dedica, que isso faz com que ela não tenha a oportunidade de arrumar um emprego. Até o trabalho de organização da casa, de fazer uma comida, né? Isso, às vezes, o homem chega em casa à noite, ele acha que a mulher não fez nada, né? E o trabalho de casa, ele é um trabalho cansativo. E que né? todo dia é a mesma e que coisa. todo dia é a mesma coisa. Uma coisa é você ter uma profissão que cada dia você vivencia situações diferentes, né? É igual a nossa. A gente Igual a vai nossa. para o escritório, eu vou dar aula, cada dia é um dia dia novo. né? E enriquece a nossa bagagem, né? Como ser Sim. humano, a nossa bagagem profissional. A gente chega em casa, a gente, né, tem uma outra perspectiva. Agora, quem fica no lar vivenciando só as questões domésticas não é fácil. Não. E, Alexandra, nós temos também outros tipos de violência, né, da Lei Maria da Penha, que é a Sim. violência sexual. Sim. Né, que é muito importante a gente falar rapidamente, porque nós temos que conseguir falar também as outras leis. De todo um sistema de proteção que nós mulheres temos e que às vezes não temos o conhecimento. A violência sexual, gente, ela existe. A mulher Há que é o estupro casada, marital. ela não é obrigada a fazer relação sexual, a ter relação sexual se ela não quiser. Sim. Eu acho que o importante de tudo dentro de uma relação interpessoal é o consentimento. É o diálogo e consentimento. E olha, dentro da construção Você falou dos tudo, direitos, consentimento. e dentro da construção dos direitos da personalidade, o consentimento ele é importantíssimo, porque ele vai ser expressado através do exercício da sua autonomia. E se houve o consentimento, não houve violência. Não houve. Então... Não houve violência, não há que se falar. Até se houve algum exagero e tudo, mas foi consentido, e aí ali você tem que observar que aí cada caso é um caso. Mas a partir do momento que não há o consentimento, aí é o que nós temos. O não é não. O não é não. Também um ponto... E de ambas as partes, né? Embora hoje seja o Dia Internacional da Mulher, mas o homem também tem o direito. O consentimento ele dá em uma mão dupla. E via de mão dupla, isso mesmo. Alexandre, um outro ponto muito importante também é as mulheres saberem que, se elas estão passando por uma violência doméstica, se elas precisam cessar essa violência e fazer um divórcio, elas precisam saber que na própria vara de violência doméstica pode ser pedido pensão alimentícia. Sim, importantíssimo. E até ela entrar com a ação de divórcio, até o juiz da vara de família apreciar... Que ele que seria o competente. Ele que é o juiz competente, né? O juiz criminal, né? O juiz da vara de violência doméstica, ele pode sim instituir os alimentos provisórios. É por causa da questão emergencial e da natureza, né, alimentar da obrigação. De sobrevivência. Mas, né? Laura, eu acho que o que a gente tem que demonstrar aqui hoje é o seguinte, que quando a gente fala numa delegacia de mulheres, todo mundo só imagina a violência física. Eu tenho que ir ali, porque ali eu vou passar por um exame de corpo de delito, vou ter um encaminhamento a uma casa de apoio. Não! A violência doméstica, ela vai muito além disso. E eu já tive medidas protetivas deferida em questão de violência patrimonial e violência psíquica. Nós tivemos uma fixação de alimentos na vara de violência doméstica que o juiz, né, embora tinha um conjunto fático probatório muito precário ali, ele fixou os alimentos em razão do padrão que a família vivia e que no juiz da vara de família veio confirmar esse valor. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente reforçar, porque nós temos uma rede de proteção que não é utilizada. Que não é. Então, temos...
nós temos que encarar uma realidade. A maioria dos juízes da vara de violência doméstica, eles não concedem a pensão alimentícia, né? Nós duas atuamos em muitos casos e tivemos pouquíssimos deferimentos, mas nós temos que insistir, porque até o juiz da vara de família, né, conseguir dar uma decisão, nós temos que tentar ali salvaguardar materialmente aquela mulher e a família, né? É igual, assim, pegar um gancho. Quando a gente tem o estupro de vulnerável e que ele é praticado pelo genitor, na própria decisão criminal que condena em estupro, o juiz criminal pode destituir este pai do seu poder familiar. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, isso não é feito e a gente tem que ir numa vara da infância e juventude e fazer uma ou numa vara de autônoma. família e fazer uma ação autônoma, ou seja, acionar novamente a prestação jurisdicional, sendo que já poderia ser resolvido de uma vez. De uma vez. Como a área criminal não é a nossa, mas em razão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, é bom a gente demonstrar isso. E a questão, já que a gente está falando tanto da questão de alimentos, um outro tipo de violência que as mulheres sofrem é a questão dos alimentos por solidariedade. Por quê? Olha só, o que vem à mente quando a gente fala o seguinte, essa mulher é empoderada. Qual é o conceito que a gente vê divulgando em mídias e tudo mais desse empoderamento? Que essa mulher não precisa de nenhum tipo de pensão, só que não é bem assim. Não. E, mais uma vez, o judiciário precisa se sensibilizar com esses alimentos. Precisa. Mas ele tem até sensibilizado. Tem, mas ainda está de forma muito tímida. Porque o dever alimentício, gente, a mútua assistência, ela perdura. Ela perdura. A solidariedade ali sempre. A solidariedade é até tentar equilibrar aquelas duas partes economicamente, né? Sim, porque tinha um projeto de vida em comum e a partir do momento que esse projeto se desfez por uma das partes, então a outra que vai ficar sem um amparo, ela tem que ter até conseguir realmente ter meios para prover seu próprio sustento. O judiciário e as pessoas em geral, elas não têm que ver esse pedido como um pedido de... O homem, ele não está sendo a previdência dessa mulher. Porque nós já tivemos decisões falando que a pensão alimentícia, ela tem que ter... E nem incentivando o osso. Ela tem que ter uma temporariedade, ela tem que ter um prazo definido, salvaguardando os casos de pensão vitalícia. Sim, né? São excepcionais, em razão de todo um conjunto probatório. Né? Só que esse olhar de que isso seria estimular o ócio, ou que o homem ou a mulher que presta alimentos, ela não seria ali uma previdência. Não, isso aí tem que mudar, gente. Tem que desmistificar. Tem que desmistificar. Quanto à questão de fixação de alimentos de solidariedade, assim, graças a Deus a gente não pode reclamar. A gente tem muito êxito na demonstração. Por quê? Querendo ou não, o primeiro abalo que tem é o abalo do direito da personalidade, no que tange a esfera psíquica. Querendo ou não, vai ser desenvolvido um quadro depressivo. Com certeza. No momento que a gente tem o desenvolvimento deste quadro depressivo, ela vai necessitar de amparo dos profissionais, um psiquiatra, um psicólogo. E até ela conseguir ter condições de subsistência, ela precisa continuar a manter na mesma vida que ela usufruía. Principalmente a questão do padrão, até ela ter meios de prover, sim, seu próprio sustento. E o que a gente verifica, assim, que é uma forma também de violência, aí a gente fala de violência dos dois lados, por isso que eu volto. Acho que o presente hoje, em termos de palavras, seria respeito. Primeiro, o respeito em razão do companheiro, que verifica ali o quê? Estou te dando isso como se fosse assim, vai ficar até um tempo para você. Como se fosse assim, estou te dando qualquer coisa. É como se fosse até quase que uma esmola, né? Exatamente. É muito humilhante, né? E por outro lado, a gente tem um judiciário que às vezes não valida a escolha daquela mulher de entender que o empoderamento dela é ser o quê? Mãe, esposa, criar os filhos, porque Dona como você casa. mesmo falou que postou, a mulher, ela tem direitos, o lugar dela é ser o quê? Aonde ela quiser. Então, o empoderamento dela está ali em ser a dona de casa,
Muito bem, está tudo certo, ótimo. Mas quem escolheu isso e que combinaram, todos têm que arcar ali com a Sim. decisão. E se você mudou de decisão, você também tem que arcar com esse ônus. E o judiciário, ele tem que entender isso. Então, essa questão da temporaneidade, ok. E aí vai depender de muitos casos. 6 meses, um ano, Cada 2 anos, caso, 5 isso, anos. cada caso vai ter ali o seu período Sim, adequado, porque vai depender também se aquela mulher tem uma profissão, né? sim. Do caso, assim, das peculiaridades, né? É. Mas o importante é deixar um recadinho aqui hoje. Não deixem de requerer todos os seus direitos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, mais importante, antes de deixar o recado, tem que procurar profissionais E especializados. especializados. Porque hoje em dia, quando você fala em um profissional, cada vez mais o mundo está se especializando. Sim. Então, E às nós que vezes somos advogados familiaristas, familiaristas ok, faz vamos toda a fazer. diferença. Sim. Agora, tem advogados que, assim, o famoso, vamos lá, faz Faz tudo. tudo. Clínico geral. E aí, ele não se atém a isso. É igual em Porque um processo. ele não conhece as peculiaridades da área e acaba que ele não pede vários, né, direitos ali que a pessoa E teria causa prejuízo ao seu cliente futuro. futuro. Um caso que a gente até estava analisando, o profissional que ele contratou do cliente, ele não sabia que já existia a guarda compartilhada. No momento que foi feito o divórcio, ele concordou com uma guarda unilateral e o direito de visitação, só que essa guarda unilateral, o genitor está colhendo prejuízo até hoje. Sim. Porque o judiciário pergunta, mas o porquê de você ter querido uma guarda unilateral e não compartilhada? Porque E às vezes nem entra como uma revisional num prazo curto e o judiciário não entende. Exatamente, não entende né? por quê. Você Acabou de fazer renunciou um a uma acordo. guarda compartilhada, você quis E a agora guarda você unilateral, quer. e agora, então você é que está. Então, por isso dessa questão de procurar, sim, um profissional da área. E o recadinho especializado, o recadinho é não deixar de requerer todos os seus direitos. Sim. Não seja porque tem vergonha, porque ele não tem dinheiro. Olha, você publicou outro dia a questão da infidelidade patrimonial. Gente, é o que a gente mais verifica na hora que a gente faz a quebra Que a do gente sigilo. descobre, gente? A cliente nos procura falando assim, doutora, eu tenho X de patrimônio. Quando a gente vai fazer as buscas, né, doutora Alexandra? O que a gente descobre? 3x. Ela tem 3x. Então, assim, ela se surpreende, porque ela não tinha noção da questão patrimonial dela. Não. Né? Que não era compartilhado, não era uma decisão comum. Então, mulheres, não fiquem caladas, busquem um bom profissional, exerçam seus direitos, sejam felizes. E agora nós vamos entrar numa outra lei que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, que é a lei do minuto seguinte. Fala um pouquinho dessa lei pra gente, Alexandra. A lei do minuto seguinte, ela destina para as vítimas de violência sexual que podem recorrer ao sistema público de saúde. Lá ela vai ter uma equipe multidisciplinar para ampará-la e inclusive facilitar o acesso ao registro dessa ocorrência de violência sexual, bem como aos exames, né, para saber a respeito de doenças como DST, Sim. HIV. Então, gente, se você foi vítima de uma violência sexual, não tenha vergonha de buscar ajuda. Sim. Né? Vá a algum hospital credenciado que você vai ter ali toda uma assistência médica e todo um sigilo por trás ali. Né? O credenciamento é o hospital credenciado pelo SUS. Pelo SUS. Sistema Único, né? E até porque, até para você também ter tempo de fazer uma profilaxia, às vezes até para uma gravidez indesejada. Sim. Né? Tomar esses cuidados. Porque lembrando que a antecipação terapêutica do parto, em razão de estupro, ela é permitida legalmente pelo Código Penal. Então, confere à mulher isso. E aproveitando, já que a gente fala tanto de direitos da personalidade, essa questão da lei do minuto seguinte é o exercício da sua autonomia corporal. Corporal. Então, é importante essa conscientização
da mulher. Sim. E aproveitando que a gente está falando da autonomia corporal, a gente tem a lei de importunação sexual. Sim, que é também uma lei muito importante. Por quê? Porque é aquela frase que virou meme, né? O não é não, né? Ou seja, essa lei tipifica todo e qualquer crime de importunação sexual. Que tem a ver, gente, com cena de estupro, Com a tornar divulgação, né? divulgação de questões íntimas, né? Evitar também a questão do estupro coletivo. Sim. Né? Então, é uma lei muito importante que a maioria das pessoas não conhece. Não. Ou seja, cada pessoa ela tem uma liberdade sexual. Sim, e né? ali, nessa lei da importunação sexual, nós temos que analisar 2 pontos importantíssimos. Primeiro, que é o consentimento. Sim. Se não é consentido o toque, se não é consentido nenhum tipo de contato físico, então já se torna uma importunação. Configura uma importunação. E segundo, é o exercício que a mulher tem da autonomia, né, corporal. Sim. E aí, se ela não consente, aquilo se torna um ato libidinoso, né? Sim. Que a lei passível de prisão. Passível de prisão, porque a lei fala que o objetivo ali é a satisfação da própria lascívia Sim. de quem está praticando ali com a mulher. Sim. Né? E aí, às vezes, para as pessoas entenderem o que seria lascívia, é o próprio desejo de ter algo, né, que já vem ali no imaginário daquela pessoa. Sim. Então, quando ela chega perto, já tudo no imaginário dela já foi devidamente planejado até chegar no toque. Sim. Então, não é um simples toque. O toque ele vai muito além. Isso foi, inclusive, uma decisão do STJ, salvo engano, a 6ª turma, que veio demonstrando essa questão da lascívia. E é importante a gente falar o que poderia ser, né? Quais são os atos? É o toque, né? Vamos olhar aqui. Vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, né? Aquele comunicação de massa. Ou sistema de informática, né? Fotografia, vídeo, registro audiovisual, né? Cenas que contenham estupro, né? Preservando aí também a questão do estupro de vulnerável. Preservando aí também o menor, né? Ou que faça apologia ou induza a prática sexual. Então, é uma lei... E aí, frisando sempre, sem o consentimento da vítima. Da vítima. Então, gente, não teve o consentimento da vítima, então... Está configurado aí na nossa lei. E a reclusão é de 1 a 5 anos. Sim. E muito importante para a gente falar da questão da importunação sexual, dessa questão da divulgação, para ter cuidado com mídias sociais. Dentre as mídias sociais, o WhatsApp, ele é incluído. Ele é incluído. Então, e às vezes... vão se propagando aí, né? As pessoas que propagam não sabem. Se você receber e repassar, você está divulgando de repassar, também. E a pessoa não sabe que aquilo ali é crime, né? Então, às vezes, até menores divulgando situações aí envolvendo outros menores, né? Que a gente lida muito com isso também, né, doutora Alexandra? E então, é até uma alerta aos pais aí, ó. Orientem seus filhos. Porque, olha só, orientar, porque... Se a vítima representar em uma delegacia especializada de crimes defesa, cibernéticos, de defesa da criança, porque criança. vai para a defesa da criança. Mesmo sendo crianças e adolescentes, eles vão responder acompanhados dos seus genitores e nós vamos ter as medidas que eles têm, que são as medidas alternativas. Não, e vamos, inclusive, abranger outras hipóteses também de cyberbullying, né? Sim. Outros crimes, sem ser só de conotação sexual também, penal, né? O importante para a gente demonstrar e não desvirtuar muito da questão que hoje é o dia, que o ponto principal é o Dia Internacional da Mulher. Mas, assim... em razão dos pais, que eles possuem a responsabilidade. Sim. E se houver uma ação, eles podem ser responsabilizados civil e criminalmente. Então, eles respondem. Então, não é porque é uma criança, não é porque é um adolescente que eles não vão responder. Todos respondem. Respondem, sim. Claro
que criança e adolescente, nós vamos ter aplicação aí do Estatuto Do da Estatuto Criança da e do Criança. Adolescente. Sim. Correto? Então, agora, gente, uma Agora- outra lei, que é também uma lei muito. Vamos para o feminicídio, que é uma outra lei também, que no Brasil. já que a gente está falando também. Você sabia, Alexandra, que o Brasil é um dos países, é ranking mundial de feminicídio? Triste essa estatística, lamentável, mas infelizmente é verdade, né? Então, nós temos aí uma lei recente, uma lei que agravou, né? Sim. E A conduta, a né? conduta e do agressor. tipificou como feminicídio, né? E acho então, já que a gente tocou nesse ponto do feminicídio, gente, o feminicídio não é só no momento em que o agressor pega a arma e dispara, não. O feminicídio, ele dá os sinais, né, Laura? Tá. Ele começa primeiro com a violência mesmo doméstica, né? A violência física. Física. A mulher já vem sendo ali ameaçada, a mulher provavelmente que é vítima de feminicídio, ela já tem ali uma medida protetiva, Sim. mas ele é contumaz, ele continua a perseguição, Sim. né? E o que a gente tem que falar da questão do feminicídio é o seguinte: assim que você identificar os primeiros sinais, não deixe de denunciar e principalmente de romper esse relacionamento. E é importante Por quê? falar também que a lei, ela protege ali os filhos, né? Sim. Da mulher que foi Sim. vítima de feminicídio. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas antes disso, o que acontece? No relacionamento ali, a mulher está sendo vítima de agressão física. Vai até a delegacia, denuncia. Tem ali concedido uma medida protetiva. Ela volta para o agressor. E fica esse ciclo. Não é, E Laura, quando que a ela gente também sempre não vive. volta, ela continua sendo ameaçada. Eu vou falar Sim. um caso aqui que que foi divulgado nas mídias, né? Daquela juíza do Rio de Janeiro, que foi morta pelo ex-marido. Ela tinha medida protetiva, era uma juíza de direito, e ele matou ela, salvo engano, não sei se foi na véspera do Natal ou do Réveillon. Sim. Né? E perto de datas importantes, comemorativas. Né? Então você Algo vê que ele fez mesmo para... uma juíza de Não. direito, ela não conseguiu se livrar Não, e ele fez para deixar marcado na família. na família. Isso tem demais. Eu tive um caso muito assim, triste, há muitos anos atrás, né? Que a mulher foi. Então, quando fizemos a medida protetiva e tudo, e ela retornou para casa para pegar Seus ela pertences. ela foi morta pelo agressor. Então, assim, até ser concedida a medida, houve o óbito dela. Então, assim, são questões que, assim, o Estado possui. A gente está falando aqui de toda uma rede de apoio que existe para a mulher. O Estado tem um arcabouço, entretanto, nós não temos políticas públicas e não temos estrutura nem de polícia e nem de local para abrigar essas mulheres, infelizmente, capaz de conferir uma proteção, às vezes, integral ali para uma vítima. Infelizmente, nós não temos. E outra coisa também, às vezes as mulheres não têm o conhecimento de que, se acontecer chamando a polícia tem um setor especializado em violência doméstica, que é muito importante a gente ressaltar isso. A polícia militar existe. Eles são preparados para isso, para resguardar a vítima e ir atrás do agressor. Isso aconteceu um caso comigo, eu até cheguei a comentar com você. Era uma violência patrimonial, que ela tinha a medida protetiva, que ele ficava falando que ele deixaria a míngua e tudo. E aí, quando ele chegou lá para... Né? Não chegou a ter violência física, mas ele chegou extremamente nervoso, querendo algumas coisas, reatar o relacionamento. Aí ela virou e ficou assim, coagida, porque ela estava sozinha dentro de casa. Eu virei e falei assim, por que você não ligou 190? Qual foi a resposta dela para mim? Mas se eu ligasse 90, ele seria preso. Pois é. Então, às vezes, as mulheres têm medo de tomar essas medidas porque sabem da prisão. E o agressor, às vezes, ele é muito astuto, gente. Nós tivemos um caso, né, Alexandra? Você lembra que nós conseguimos uma excelente medida protetiva com questão alimentícia altíssima. Não, primeiro que assim, todo um acolhimento do escritório.
E conseguimos Toda uma uma medida rede de protetiva não proteção. só contra a cliente, mas também em favor dos filhos. Sim. O que ele fez? Ele fez todo um teatro, ela voltou, né? Tivemos que desistir dos processos, né? Extinguiram-se os processos. E aí, o que aconteceu? Era muito patrimônio envolvido. Ele, durante esse 1 ano do retorno, ele esvaziou a questão patrimonial. E aí virou para ela e falou que ela assim, agora se a gente pode divorciar, porque agora você não vai conseguir o que você ia conseguir antes. Ou seja, você ia levar uma bolada antes. Mas assim, é óbvio que nós estamos lutando novamente, né, por Para todos provar os direitos todo, dela. porque na realidade E para isso foi provar ele fez uma simulação. simulação. Para provar essa simulação e essa fraude. Então, é muito Mas olha só, nós temos que começar o quê? Do zero. do zero, começar tudo de novo, né? É. E o caminho, ele nunca é igual, né? Não. Então, nós estamos tendo Nunca é igual porque os fatos jurídicos, ou seja, a conduta humana que vai importar dentro de uma relação processual, ela já mudou. já mudou. Então, as decisões são diferentes, né? São. Tudo, né? Então, gente, vamos prestar atenção, né, nisso e voltando à E questão do aproveitando nisso, feminicídio. deixa eu só fazer Ah. que a gente está falando desse caso, também tem muitos casos, isso eu vivencio muito, não no escritório, não tanto no na escritório. sala de aula. Em No atendimento NPJ. à população menos favorecida. O que acontece? Às vezes tem uma execução de alimentos, está sob o rito de prisão, ele vai, convence, dá algum dinheiro, fala, a partir de agora eu vou te dar mais, Aham. não preciso disso, renuncia. Então, se tem criança, lembrando que os alimentos eles são indisponíveis, mesmo que Sim. venha renunciar, o Ministério Público vai Não continuar. aceita, vai Mas continuar. e quando esse criança vira um adolescente, que a gente tem muitos casos, e vira um adulto, e esse adulto vai e renuncia os alimentos, mesmo necessitando, Pois é. não tendo meio de prover o próprio sustento. Entendeu? Que ainda está Então, estudando. por trás ali pode estar Isso é havendo uma uma forma. ameaça. E geralmente a gente vê isso acontecendo mais para as filhas que para os filhos. Sim. Porque aí é o poder de persuasão do alimentante, que é o pai, junto à filha, que sempre, querendo ou não, há um estereótipo da filha de achar que o pai é o meu herói. É o herói, é isso mesmo. E acreditar na palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Sim. Mas vamos Então, voltar no voltando, feminicídio. só para a gente finalizar o feminicídio. Gente, quem mata, quem vai matar, ele deixa sinais, ele dá sinais. Dá. Várias vezes. Várias vezes. Então, não pensem que com você Vai não ser diferente. Vai ser diferente. Que não vai, não. O resultado é o mesmo. E, às vezes, também, a gente tem que falar nos dois pontos, né? Às vezes, tem mulheres também que a gente já vivenciou que instigam tanto o homem a praticar uma violência. Então, a gente tem que ter cuidado Sim. para não disparar certos gatilhos emocionais que eu estou falando aqui, Uhum. no agressor, porque o gatilho que ele vai disparar é de uma arma de fogo. Sim. E não um gatilho emocional. Então, se a mulher verifica que já tem um descontrole emocional, que Sim. ele já fez ameaças, Tem uma possessividade, tem uma possessividade exagerada, uma porque- agressividade. Então, tomem cuidado e acredito que pode ser possível, sim, chegar a vias de fato mesmo, né? E você E vamos ilustrou tentar, muito bem gente, que o feminicídio é em todos os níveis em sociais. todos os níveis sociais. E eu acho todos. que a violência doméstica ocorrida na classe que possui um poder aquisitivo melhor, ela é a mais escondida. Sim. Que ela E não é a falada. Ela não é divulgada. Não. Né? A gente sempre ouve falar do caso, é de alguém da justiça, né? Nós tivemos também há muitos anos atrás aqui um caso na região aqui de Nova Lima de uma defensora pública que foi assassinada, né? E o marido a matou e suicidou, né? Ele foi para um motel depois e suicidou, ou seja, deixou aí 2 crianças. Era uma procuradora. Era uma procuradora, né, de justiça. Então, geralmente, o feminicídio ocorre por quê? Porque a pessoa não aceita o fim do relacionamento. Exato. Né? Ele não aceita o fim do Porque, na relacionamento. realidade, eu não sou psicóloga, então não teria tanta propriedade, mas
para falar a respeito, mas para ele não aceitar é como se ele tivesse um sentimento de posse. De posse, de propriedade ali daquela pessoa. Que você tem que fazer tudo aquilo que eu desejo. Desejo. Então você é um instrumento para me satisfazer. E isso aí que é um problema muito grande. Verdade. E os sinais existem. Existem, eles são dados e você tem que acreditar que pode acontecer. Né? Eles vão se potencializando com o tempo. Sim, mas tomar todas as providências e cautelas e buscar a polícia e buscar a ajuda de um bom profissional. Né, doutora Alexandre? Com certeza. E agora vamos falar uma lei que na época foi... do feminicídio, da questão dos filhos vítimas. Sim, né? É verdade. Que pela legislação recente... Pela legislação, os filhos das vítimas do feminicídio, eles têm todo um amparo aí estatal, sim, né? E financeiro agora com um benefício previdenciário. Financeiro, né? Com benefício previdenciário, até que as questões futuras ali familiares sejam resolvidas ali pelo profissional que vai cuidar ali, né, do caso. E isso é muito importantíssimo, essa pensão para os filhos vítimas do feminicídio, porque às vezes aquela mãe, aquela mulher, ela é provedora do lar. Sim. Né? E a gente tem um caso de abandono, porque o que vai acabar acontecendo? A mãe era provedora, o pai vai ser recolhido a um sistema prisional. E esses filhos vão ser mantidos como? Esses filhos vão ser mantidos como? Aí eles vão ter que ir para uma família extensa. Às vezes, os familiares ali que vão cuidar, sim, não que tem... a família extensa não a família extensa, que podem ser avós, tios, primos. Ou um parente mais próximo que deseja. Né? Um irmão, né, daquela vítima. Então, se eles não tiverem condições, mesmo eles tendo condições, agora... tem esse benefício. Não, agora nós temos que esse importante benefício. Que, pelo menos até onde que eu vi... salário mínimo. Mas né? não fala da questão se tem ou não capacidade financeira. Se comprovado que era vítima de filho de vítima de feminicídio, preenche todos os documentos e será beneficiado. Sim, então é importante aí vocês saberem disso. Uhum. E agora vamos falar de uma lei que na época foi muito falada. Lei Carolina Dickmann. Sim, a divulgação de imagens. Quem não lembra, gente, que foi super, super falado aí nas televisões, nas mídias, de vazamento aí de fotos íntimas, né, da Carolina Dickmann, que por um hacker, né, que invadiu o computador dela e pegou fotos dela, porque a mulher, gente, ela tem o direito de querer ter fotos dela, né, nua. Ela é um direito da mulher. A mulher, ela pode ter a sua privacidade. Sim. Ela pode ter fotos, vídeos de questões íntimas dela, mas isso aí não pode de forma alguma ser violada. Não. Né? E a lei Carolina Dickmann, ela tem esse nome porque a atriz Carolina Dickmann... Que ela que foi em razão dela. Foi em razão dela. É muito interessante demonstrar que para a criação de leis é necessário um plano de justificação, né? Ou seja, uma mobilização. E esse fato ocorreu, né? Esse plano de justificação ocorreu em razão dela, que nós não tínhamos no ordenamento jurídico nada que tipificasse a conduta. Hoje já tem. Sim. Então, com certeza, todas nós temos o direito... que a lei fala? Invadir dispositivo eletrônico conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de que obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular daquele dispositivo. E foi isso que aconteceu. Um hacker invadiu o dispositivo, né, o computador da Carolina Dickmann, divulgou imagens. Primeiro a ameaçou, né? Ele pediu vantagem financeira. É a chantagem. Né? Ela não cedeu. Não. E procurou a polícia, procurou os meios judiciais, né? Foi certíssimo. Foi super certa. Para poder requerer os direitos. Agora, eu só falo assim, para a gente ter muito cuidado. Eu acho que assim, todos nós, independentemente do gênero, cuidado com a divulgação de ficar repassando nudes. Sim. Por quê? Porque o caso da Carolina Dickmann e da questão aqui do artigo 154A do Código Penal, ele é muito específico. O seguinte, você invadir. Sim.
Ela não repassou. Que não ela repassou. Agora, se você repassa... Que aí você cai aí em é outro crime, que é o da importunação. Que aí vai é outro divulgar crime. as imagens. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado quanto a isso. E, gente, já está quase acabando o nosso tempinho. Falta uma lei ainda, que é uma lei também muito importante, que é o nome também de uma pessoa, que é a Joana Maranhão. Lei Joana Maranhão. Essa lei... trata-se também de crimes de conotação sexual. Fala um pouquinho dela, Alexandra, pra gente. Porque aí ficou tipificado mais em razão de crianças, né, e adolescentes, da contagem do prazo prescricional quanto à denúncia. Sim. Porque a Lei Joana Maranhão demonstra claramente que a prescrição para você denunciar não corre contra criança, só a partir da maioridade, ou seja, dos 18 anos. Então, se você foi vítima de violência sexual, completou, seus pais talvez não fizeram... Não tomaram as medidas as providências legais cabíveis enquanto você era menor. Você completou 18 anos, você tem ali o prazo prescricional, né, para entrar... Para ajuizamento das para medidas... Para fazer mesmo a denúncia e seguir. E seguir com a ação penal. E muito importante a gente demonstrar o seguinte, que mesmo atingido a maioridade, não vai deixar de configurar como estupro de vulnerável. Sim. Tá certo? Porque é uma violência sexual cometida com abaixo de 14 anos, e aí a gente tem os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes de 14 aos 18 anos. Os prazos prescricionais, porque, né, na esfera penal, né, a partir do momento que você atingiu a capacidade civil, você tem que exercer ali no prazo prescricional. Né? E eu considero essa lei, Joana Maranhão, muito importante pelo seguinte: às vezes, o abusador, o agressor, pode ser um padrasto, um tio. Às vezes não, a primo, maioria das vezes. Pessoa muito próxima ali do círculo de confiança da vítima. Nós tivemos e às vezes um caso, da própria né, genitora. Que era o tio que era o abusador. Sim. Né? E o do avô que é o abusador? E do avô? Não podemos ficar falando assim. A gente não pode, né, adentrar, porque são casos... Mas a gente tem vários outros casos que a gente já tivemos no escritório, que atuamos, em que pessoas, assim, muito próximas mesmo, que jamais iria desconfiar. Né? E aí, o que acontece? Nesse caso, às vezes, a genitora escuta aquela criança, mas às vezes não toma uma medida, que há uma negligência. Então, quando completar 18 anos, pode denunciar. E o que a gente viu muito recentemente, né, Laura? Várias mulheres, inclusive pessoas, né, do mundo artístico, declarando que foram vítimas de abuso sexual. Sim. Só que o que acontece? Em razão de já ter passado a maioridade por causa da Lei Joana do Maranhão, aí prescreveu o crime. Prescreveu o crime, então a conduta ela não vai mais poder ter o ajuizamento da ação penal. Sim, então, por isso que é importantíssimo ficar atentos a isso. E, gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Só fazer uma colocação que eu fui conferir aqui. Os filhos vítimas de feminicídio, eles vão receber, na realidade, não é um benefício, não é uma pensão previdenciária, porque a gente tem que fazer a distinção, e sim um benefício de prestação continuada, até que envolve completar a maioridade, e que é muito interessante, porque ele está relacionado dentro da Constituição Federal, fala que a todos será garantidos a saúde, a previdência social e assistência social. E esse benefício, ele é tido em razão do exercício da assistência social a todos, né, brasileiros que necessitem, cuja renda per capita seja inferior a 1/4. Então, é o mesmo molde que a gente tem para aqueles que não possuem condições ou que têm... ou seja, tem que se adequar tem que se adequar a questão econômica. Então, se a vítima de feminicídio tinha uma condição econômica boa... infelizmente, ela não vai ter... Mas é mesmo só para salvaguardar aquelas que não possuem, não é isso? Sim. Alexandra, ser mulher ao mesmo tempo é força e doçura. Coragem, todos os dias, isso. Sensibilidade. Aconchego, sim. Eu falo que mulher é o cuidado, é aquele carinho, é aquela palavra amiga, doce, e que esconde... A gente consegue ao mesmo tempo ser forte, ser sensível. Sim.
né? E nós temos, assim, eu acho muito... A eu acho tão delicadeza bom do ser falar. mulher. Eu Eu acho também. tão maravilhoso. Agradeço tanto a Deus a ser mulher. Também. Porque nós temos uma sensibilidade, a gente tem uma capacidade de enxergar as situações numa complexidade. Sim. Eu falo que a gente tem uma percepção que, assim, que o homem não teria essa percepção. Porque a gente vê com o olhar do coração. Sim, A gente não vê com o olhar da razão. sim. E isso, Um olhar materno, né? Um olhar acolhedor, angelical. ajudador, né? Sim, demais. Eu falo que assim, é uma bênção mesmo ser mulher. Tanto é que eu acredito assim, acredito não, eu sou muito religiosa, você também. Deus é muito sábio, porque deu à mulher o dom de trazer a A vida. vida. E hoje eu vi no Instagram falando assim que metade das pessoas são mulheres e a outra metade são os filhos dela. Então, Sim. assim, o fato de ter a maternidade faz com que a mulher tenha essa doçura. Eu acho que assim, nós temos que levar isso no dia a dia, mesmo com a nossa coragem, força. Às vezes somos bravas, enérgicas, mas nunca deixamos de ter uma palavra amiga, um consolo. Quantas vezes os clientes chegam lá, assim, estressadas, Dilacerados. e a gente fala, calma, 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 calma. E a gente Ou, se compadece da ou dor. chegam dilacerados no fundo do poço e a gente tem ali uma palavra de Sim, encorajamento, de sim. força, né? Tentando elevar aquela autoestima ali que naquele momento está tão Não, quantos destruído, casos? né? Eu lembro um que, assim, que no dia do casamento, o marido não foi para Sim. celebrar. E aí ela chegou, ela ficou chorando, chorando, chorando. Aí o que você fala numa hora dessa? Aí eu virei e falei assim: olha, Deus te deu um livramento. Sim. Talvez hoje você não entenda, mas em breve você entenderá. E assim, e ela me marcou porque a vida dela depois mudou assim completamente, porque ele impedia ela de outras pessoas chegarem. Então, Sim. olha o propósito, tudo tem um propósito. E nós, eu acho que nós temos o dom de acolher com esse olhar assim angelical. A mulher, eu posso dizer que nós maternal. somos multifacetadas. Somos. E somos fênix. Podemos Somos. estar assim, horríveis que renascemos assim. ó. Então, feliz Dia da Mulher. Obrigada, Para feliz Dia da você, Mulher que é para uma você mulher que também. inspira. Muito obrigada. Nós inspiramos muita gente. E que nós continuemos assim sendo força, sendo luz, sendo poesia, sendo acolhimento, sendo Isso. amor Sendo para coragem e todos docilidade, que sempre. chegarem até a Parabéns gente. para você, que é uma mulher assim maravilhosa, uma Obrigada. mãe muito dedicada, uma amiga muito Você boa, também. uma sócia que assim, eu falo que é muito interessante como nós duas compartilhamos muito das mesmas ideias, Sim. posicionamentos, e eu acho assim, influenciamos as pessoas, que bom. E desejo a todas as mulheres um feliz dia, das que seja mulheres. maravilhoso, que tenham muitas palavras boas e ações, que não bastam só palavras, Palavras ações. e ações. Isso Muito mesmo. obrigada, Alexandra, Obrigada, por mais Laura. esse podcast. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.